Sejam bem-vindos ao canal Descomplicando a Neurologia, onde nós vamos explicar sobre enxaqueca, declínio cognitivo, quadros demenciais, Alzheimer. Aliás, hoje o vídeo é muito interessante, porque ele vai mostrar pra gente como funciona a trilha do esquecimento do nosso cérebro. Como uma pessoa completamente funcional, ela evolui para quadros demenciais, onde nós temos a principal demência, o Alzheimer. Quais passos e como que a gente avalia isso na prática clínica? O que precisa ser testado para dizer que um paciente ele tem Alzheimer ou ele tem uma demência? Meu nome é Daniel Escobar e vamos lá, eu vou explicar passo a passo para vocês. Do esquecimento normal à demência, como funciona essa trilha? Quais são os passos que o paciente percorre? A primeira coisa que a gente tem que entender é que o paciente ele começa num envelhecimento normal, com a função cognitiva preservada, lembrando de tudo, fazendo todas as suas tarefas com a funcionalidade preservada, mas depois ele começa a ter uma pequena queixa subjetiva, ele esquece algumas coisas, começa a ter algumas dificuldades só de lembrar, mas consegue fazer tudo o que ele fazia preservadamente de forma funcional. Depois ele começa a ter o declínio cognitivo leve, né? Essas queixas começam a ficar mais importantes, mais relevantes no dia a dia, mas ele consegue ainda exercer suas principais tarefas, tem a sua funcionalidade preservada. E por último, ele evolui para a demência. Então nós vamos entender como funciona esses passos desse esquecimento, baseado basicamente em três situações, né? Na queixa do paciente, como estão os testes e como está a funcionalidade. Ou seja, três pontos bem simples que vão nos ajudar a classificar o paciente em envelhecimento normal, em queixa subjetiva de memória, em declínio cognitivo leve e em demência. Mas uma coisa que eu acho importante de falar é que todo paciente ele tem uma chance de evoluir um pouquinho de uma casinha dessa para outra. E o que faz com que essa evolução freie? Como eu retardo essa evolução? Esse é o ponto principal que a gente tem que entender. Não tem remédio milagroso que salva o paciente da queixa subjetiva para o declínio cognitivo leve. Hoje o que nós sabemos é que 50% dos casos de demências podem ser retardados ou evitados. Isso é uma publicação recente de um dos mais importantes jornais médicos, o Lancet Commission. Ele mostra que 50% dos casos de demência podem ser evitados. E como que a gente evita? O exercício físico, dieta do Mediterrâneo, controle de fatores de risco, como hipertensão, glicemia, investigar e tratar a perda auditiva, a perda visual, controle do colesterol, sair da sua zona de conforto intelectual buscando aprender coisas novas, socializando, tratando depressão, enfim, uma série de fatores que são inerentes ao próprio estilo de vida do indivíduo. O que eu quero dizer com isso? Que o principal responsável, 50% dos casos de demência podem ser prevenidos com medidas que o próprio indivíduo é responsável ao longo de sua vida. Então, muito mais importante do que genética, que nós não podemos controlar, é o estilo de vida que o indivíduo toma. Então, vamos tentar agora classificar como é cada um desses contextos: o envelhecimento normal, a queixa subjetiva de memória, o declínio cognitivo leve e a demência. Vamos começar aqui, pela primeira coluna. Como é o envelhecimento normal? Como a gente consegue dizer que um paciente ele tem uma parte cognitiva, né, não tem nenhum tipo de alteração cognitiva relevante? Primeiro, queixa. O paciente é um paciente que não tem queixa, né, ele não tem queixa de memória, ou é uma queixa muito leve, não tem relevância clínica nenhuma. Aí esses pacientes eles chegam no consultório querendo fazer um screening, mesmo sem uma queixa relevante, e aí a gente faz os testes, uma bateria cognitiva ou mesmo uma avaliação neuropsicológica mais profunda. E como que está o resultado desses testes? Normais, né? Sempre que a gente faz um teste num paciente que traz a queixa de memória, a gente tem que considerar o grau de escolaridade do paciente. Um paciente que aplica um teste que tem uma escolaridade baixa, ele pode estar normal, mas se um paciente tem a mesma pontuação no teste e tem uma escolaridade mais alta, esse teste pode estar então alterado. Então, é sempre importante eu considerar a idade, né? Não só a idade, mas considerar a escolaridade do paciente, isso é fundamental. Então, testes têm cortes de acordo com a escolaridade. E no envelhecimento normal, os testes estão normais. Estão 100% normais. Aí quando a gente passa para avaliar a funcionalidade desse paciente, se ele é capaz de exercer todas as tarefas que ele exercia antes, se ele é um executivo, ele consegue ainda controlar a sua empresa, se ele consegue gerir as atividades da casa dele, as finanças. E no envelhecimento normal, a funcionalidade do paciente está preservada. Isso, então, a gente consegue entender como é o envelhecimento normal, né, nos critérios práticos do esquecimento. Agora nós vamos para a próxima
a nossa próxima coluna, quando o paciente traz uma queixa subjetiva de memória. Como que a gente vai classificar esse paciente? Né? De novo, nós vamos usar os 3 parâmetros, a queixa, os testes e a funcionalidade. Então aqui já começa a ter algumas alterações. Aqui o paciente tem a queixa presente, né? Enquanto no envelhecimento normal não tem queixa, né, ou uma queixa muito leve, aqui o paciente traz, eu esqueço alguma coisa, não consigo mais lembrar onde eu boto a chave, perco muito o cartão do banco, então essa queixa está presente. Mas o ponto principal nesse contexto é que quando nós vamos fazer os testes desses pacientes, né, fazer aquela avaliação cognitiva, de novo, sempre equiparado para a escolaridade do paciente, aí os testes eles estão normais. Então, na queixa subjetiva de memória, os testes estão normais. E como que está a funcionalidade desse paciente? Ele consegue exercer tudo aquilo que ele fazia antes? Como é que está o grau de funcionalidade desse paciente? A funcionalidade está completamente preservada. Esse paciente ele é capaz de exercer tudo aquilo que sempre fez. Dirigir uma empresa, controlar suas finanças, ser responsável por uma pequena atividade, um pequeno comércio, ele consegue fazer aquilo com a funcionalidade preservada. Então, na queixa subjetiva de memória, os testes estão normais e a funcionalidade está preservada. E como funciona o declínio cognitivo leve? Antes de explicar, eu peço para você se inscrever aqui no meu canal, Descomplicando a Neurologia. Eu sempre explico conteúdos sobre neurologia envolvendo enxaqueca, AVC, demência, Alzheimer, e vai ser um prazer contar com você aqui nesse canal. No declínio cognitivo, a queixa do paciente está presente, ele tem aquela queixa, né? Tanto dele ou de um informante, né? O filho fala, ele está muito esquecido, esquece as coisas, não consegue lembrar onde coloca a chave, o cartão de crédito, sente banco. Então a queixa, seja dele ou do acompanhante, ela está presente. E os testes, né? Aqui é importante. No declínio cognitivo leve, quando a gente faz o teste analisando a escolaridade do paciente, a gente tem uma alteração objetiva. Diferente da queixa subjetiva de memória, no declínio cognitivo leve, a gente tem uma alteração objetiva nos testes. Quando a gente faz o Mini-Mental, o MoCA, ou a gente pede uma avaliação cognitiva do idoso, uma avaliação neuropológica, a gente consegue ver de forma objetiva em qual local estão as alterações. É na memória episódica, é na linguagem, é na atenção, é na função executiva. Então a gente vê uma alteração objetiva nos testes desses pacientes. Mas a funcionalidade dos pacientes com declínio cognitivo leve, ela está preservada, tem uma independência preservada. Ele pode ter uma dificuldade leve em algumas tarefas mais complexas, mas a funcionalidade de uma forma geral, ela está preservada. Ele consegue exercer as coisas que ele fazia antes. Com um certo grau de dificuldade, pode ter, mas exerce. E na demência? Como que funciona no quadro demencial? A queixa é variável. Ele, muitas vezes, não reconhece que tem a queixa. Aliás, isso é muito característica de um tipo específico de demência, que é o Alzheimer. O paciente acha que ele está tudo bem, né? Nós chamamos isso de perda do insight, da autopercepção do quadro clínico dele. Mas aí quando você conversa com um familiar, fala, não está tudo bem, ele esquece as coisas, não consegue mais fazer as coisas, está confuso. Então, assim, a queixa de memória, ela pode ser variável. O paciente pode falar que está tudo bem, né? Às vezes ele reconhece, mas assim, muitas vezes ele fala que está tudo bem. Mas quando você conversa com um cuidador ou com um familiar, né, você vê que a queixa está presente. Por isso a importância de toda avaliação cognitiva ser feita não só com o paciente, mas também com o cuidador, com o familiar. Eu gosto sempre de conversar, às vezes até antes, com os cuidadores, com familiares, para entender o contexto do paciente. Então, entender a queixa, ela é variável no quadro de demência. E quando nós fazemos os testes, aí a gente vê uma alteração objetiva. Seja num teste de rastreio, no Mini-Mental, no MoCA, né, que nós fazemos no consultório, né, uma avaliação que tem alta sensibilidade, especificidade, principalmente o teste MoCA, para fazer uma definição, uma triagem, né, do quadro demencial. Mas quando a gente encaminha esse paciente para fazer uma avaliação neuropsicológica mais objetivas, nós conseguimos então definir pontos específicos das funções cognitivas, seja linguagem, seja memória, seja atenção, seja função executiva, com claras alterações de funcionalidade. Então os testes estão alterados nos pacientes
pacientes com demência. E por último, e aqui o grande marco da demência. Aliás, por definição, um paciente com demência, ele tem que ter a sua funcionalidade não mais preservada. Ele tem a sua funcionalidade prejudicada. Ele perde a sua independência e não é mais capaz de fazer aquelas atividades que ele fazia antes. É isso que diferencia o paciente com demência do paciente com declínio cognitivo. E é importante a gente saber identificar em qual parâmetro o paciente está para as questões de tratamento desse grupo de pacientes. Então, por definição, os pacientes com demência têm aí a sua funcionalidade, né, a sua capacidade de fazer as coisas que fazia antes alterada. Essa figura aqui eu gosto de explicar para todos os pacientes. Aqui a gente consegue então definir de uma forma clara, né, como é o envelhecimento normal, como é a queixa subjetiva de memória, como é o declínio cognitivo leve, como é a demência, como que a gente evolui de passo a passo, como que a gente precisa testar, o que a gente precisa avaliar. É claro que é uma avaliação muito mais complexa do que só uma tabela, mas isso dá o norte para a gente entender. Uma tabela com uma história, um exame físico, uma avaliação neuropsicológica, exames complementares, isso a gente consegue então colocar o paciente em cada uma dessas colunas aqui e poder explicar para as famílias em que ponto que nós estamos e qual que é a programação daqui para frente. Achou o conteúdo interessante? Estou sempre produzindo mais informações sobre neurologia e neurociências de qualidade, sobre demência, Alzheimer, enxaqueca, AVC. Então eu peço que você se inscreva aqui no meu canal Descomplicando a Neurologia. Vai ser um prazer ter você aqui. Achou interessante? Escreve um comentário aqui que eu vou responder todo mundo. Obrigado e até a próxima.